Portanto, nós como Baha'is somos seguidores de Baha'u'lláh e acreditamos em Jesus Cristo como manifestante de Deus. A religião Baha'i é uma forma de vida. A paz da qual a fé Baha'i fala é esta paz. Há os níveis de que esta paz é mais do que a ausência da guerra. De que este mundo não é um lugar emprestado, pertence a nós. Se nós não fazemos, ninguém vai fazer por nós. Amigo e amiga internauta, seja bem-vindo a este podcast Moçambique Primeiro. Moçambique Primeiro, este movimento religioso com o lema Cada moçambicano, mensageiro de transformação, reconciliação e paz. É um movimento que congrega diferentes tipos de fé e que juntam-se na busca da reconciliação, da unidade, da comunhão dos moçambicanos. Temos este podcast, que é um meio também para trazermos esta mensagem de transformação e de reconciliação, de unidade dos moçambicanos. Para o dia de hoje, temos a grande alegria, grande bênção, não é? De recebermos aqui conosco o nosso amado irmão Acacio Tempora, da comunidade Baha'i. Durante estes minutos do nosso podcast, vamos compreender melhor esta comunidade ou esta religião Baha'i. Então esteja atento para, através do nosso amado irmão Acacio Tempora, possa aprender, compreender o que é isso de comunidade Baha'i. Para além disso, também vamos perceber os princípios desta comunidade em relação à paz, em relação à tolerância, em relação à reconciliação. Quais são os livros sagrados da comunidade? O que é que a comunidade tem como princípios e estes princípios como que se alinham nesta questão da reconciliação e paz. Então seja bem-vindo e muito obrigado por estar conosco e desde já saudamos o nosso amado. Seja bem-vindo ao nosso podcast Moçambique Primeiro. Muito obrigado de ter essa oportunidade de fazer parte deste podcast e também no Moçambique em Primeiro, porque sempre estivemos em primeiros para Moçambique em Primeiro. Muito obrigado. Isso é uma verdade. A comunidade Baha'i, não só em particular o nosso amado irmão Acacio Tempora, esteve na linha da frente, ou está na linha da frente em relação a Moçambique Primeiro. E nós agradecemos bastante por isso e também damos boas-vindas depois de ter estado em Quelimane, agora está aqui em Maputo, não é? Para este calor de Maputo, não é? E esta frescura das acácias, como se costuma dizer. Também convidado ao longo do nosso podcast, temos o chá muito verde. Meu irmão, como é que está? Saúde, a família, a comunidade? Obrigado. Eu estou bem, a família está bem e a comunidade Baha'i está muito bem. E é sempre um prazer estar a participar dos programas Moçambique em Primeiro, porque esta é uma preocupação também da nossa comunidade. E nós, cada sino que toca, que temos de atender, a partilhar algo com o programa Moçambique em Primeiro, nós já estamos lá em primeiro. Muito obrigado. Então, é um privilégio enorme, numa altura em que estamos bem. Muito obrigado. Então, a primeira pergunta nossa de curiosidade é em relação ao nome. Baha'i, como é que é o nome? Portanto, a religião é Baha'i. Okay. É uma religião que teve seu princípio nos anos 1844 e o manifestante de Deus que proclamou a fé Baha'i chama-se Baha'u'lláh. Portanto, Baha'i
é todo aquele crente de Baha'u'llah, todo aquele que é seguidor de Baha'u'llah, que é o manifestante de Deus, portanto, que significa glória de Deus. Muito obrigado. Baha'u'llah, esse que manifestou. Então, pode nos falar um pouco desta religião, dos seus princípios, dos seus livros sagrados, um pouco mais, de forma profunda, a religião Bahá'í. Obrigado. A religião Bahá'í é uma religião tal que as outras, como o cristianismo, portanto, seguido pelo Jesus Cristo, os maometanos também, os muçulmanos maometanos, que são seguidores do Maomé, através da revelação progressiva é possível ver este enquadramento da fé Bahá'í. Portanto, nós como Baha'ís somos seguidores de Baha'u'llah e acreditamos em Jesus Cristo como manifestante de Deus, que veio para este mundo enviado por Deus. Acreditamos em Maomé, no Buda, no Krishna, no Zoroastro, que, portanto, foram mensageiros de Deus. Então, nós como Baha'ís temos nosso livro sagrado, que é o Kitab Aqdas, ou por outra, livro sacratíssimo, portanto, Kitab Aqdas é na língua persa, mas em português chama-se livro sacratíssimo. Portanto, este é livro de leis. Então, todas as leis sobre a fé estão lá e nós, como Baha'ís, seguimos este livro e essas leis. Mas também temos o livro, o Kitab Iqan, é livro de certeza, e tantos outros livros, obras mesmo escritas por Baha'u'llah pessoalmente. Algumas obras ainda estão a ser traduzidas e essa tradução vai ser só feita ou é feita mediante o tempo. Porque a fé Bahá'í, como Baha'u'llah morreu e depois ele assinou um convênio de que depois dele morrer autorizou ao filho que era Abdul Baha, que era o autorizado para fazer conduzir a fé, portanto, na sua ausência. Mas depois do passamento também do Abdul Baha, o mestre, ele também fez um testamento que o seu neto, o Shogh Effendi, portanto, seria a pessoa autorizada, o guardião da fé, para ser o guardião da fé. E mesmo depois do guardião, também antes dele morrer, ele deixou muito bem claro como é que a fé Bahá'í podia ser conduzida no mundo. Até ao estabelecimento da Casa Universal de Justiça, que é a instituição máxima que conduz as atividades da fé no mundo. Para além de que existiram algumas figuras como as mãos de causa de Deus, que foram as pessoas indicadas pelo guardião Shogh Effendi, e todos os Bahá'ís estavam sempre ligados àquelas figuras que foram apontadas oficialmente para serem os guardiões da fé. E para hoje, todo mundo Bahá'í vira as suas atenções universalmente para a Casa Universal de Justiça, que é a instituição máxima da fé, portanto, que conduz as atividades da fé em todo o mundo. Casa Universal da Justiça. Casa Universal da Justiça. Pode falar mais um pouco sobre a Casa Universal da Justiça? A Casa Universal de Justiça é uma instituição eleita, portanto, pelo mundo Bahá'í, nas convenções internacionais, de 5 em 5 anos. Portanto, a Casa Universal de Justiça é constituída por 9 membros. Portanto, eles são eleitos por todas as Assembleias Espirituais Nacionais, que são as instituições da fé, que conduzem as atividades a um nível de cada país. Então, em 2003, nesse caso, foi eleita a Casa Universal de Justiça por todos os membros das Assembleias Espirituais Nacionais, portanto, que vão para o Centro Mundial, que é Israel, para fazer essa eleição. O Centro Mundial é Israel? É Israel. Oh, ok. Interessante. E falou de 2 livros mais importantes, depois tem outros tantos. E estão escritos em que língua? Os livros existem em inglês, em português, se conseguirmos traduzir em Xangano, em Shuabo, em Sena, em Chichewa,
em qualquer uma outra língua pode ser feita a tradução, mas para hoje temos, portanto, o Kitab Khan em algumas línguas e que português é uma delas. Ok. Um dos livros sagrados chama-se Tabikani. Kitab Khan é o único livro sagrado. Kitab. Khan. É o único livro Não, sagrado. Kitab Akdas é o livro sagrado. Ok. Kitab Akdas, Uhum. que chama-se livro sacratíssimo em português. Sim, sim. Mas temos o Kitab Khan, que é um outro, Ok. um outro livro, Não. que chama livro de certeza. Tá bom. Sim. Oh. O livro sagrado é Kitab Akdas, Uhum. que é o livro sacratíssimo. Tá bom. E neste livro, temos, por exemplo, ouvi aqui a dizer que a comunidade Bahá'í, não é? Reconhece Maomé, reconhece Jesus, Cristo, reconhece Abraão, Moisés, ok. Buda, Zoroastro, Krishna, foram manifestantes enviados por Deus para cumprirem a sua missão Ok. aqui na Terra. Oh, muito E para hoje, Uhum. é Bab e Baha'u'llah, portanto, que são as figuras enviadas por Deus para dar a continuação do ciclo profético. Mas o Bab e Baha'u'llah, eles vêm cumprir com as profecias já faladas na Bíblia, no Alcorão e em outros livros sagrados. Porque eles falavam desse tempo do fim. Né? É um outro debate. Um né? outro Mas- debate, sim. Não. Só para contextualizar. Sim. Não, o que eu percebo também, falava de algumas profecias da Bíblia, não é? Estão sendo concretizadas, são reconhecidas na comunidade, na fé Bahá'í. Claro. Uhum. Claro. Ok. Muito interessante, muito interessante. Nosso amigo e amiga internauta, mantenha-se aí, porque a aula, não é, sobre a religião Bahá'í ainda está a começar e tem muito que aprender. E nós temos que agradecer o nosso irmão, Acácio Tempora, por nos dar esta aula magna sobre a comunidade Bahá'í. Dizia que os livros sagrados foram já traduzidos para inglês, português e outras línguas. Sim, sim. Mas a língua original, aquela língua inicial do livro sagrado, qual foi? É o persa. O persa, Nesse caso. ok. Sim. Tá bom, ok. É na altura a língua falada pelo Bab e Baha'u'llah. Portanto, Agora, nos livros sagrados, assim como no ensino da comunidade Bahá'í, o que é que se diz em relação ao convívio, não é? Com outras religiões, com outros povos? Qual é o ensino em relação a isso na religião Bahá'í? na religião Bahá'í, primeiro, o que temos de entender é que a religião Bahá'í é uma forma de vida. Ok. Então, quando surge essa pergunta, qual é a relação que a comunidade Bahá'í tem no dia a dia com... É como estamos a viver. Uhum. Temos essa relação como a relação que tenho, por exemplo, com o Bispo Damba. Encontramos, abraçamos, falamos de Quilimana como se estivéssemos num espaço juntos, a partilhar, por exemplo, alguma coisa em Quilimana. É assim, a fé Bahá'í é uma forma de vida, né? É uma forma coerente de vida. Então, nós como Bahá'ís estamos a fazer a réplica disso. Cada pessoa que é Bahá'í é para transmitir esta forma de vida, que é viver em amor mútuo com o próximo, num ambiente de paz, num ambiente de tolerância. Porque a unidade é um princípio divino. É um princípio de Baha'u'llah. E todo Bahá'í, a sua luta é pôr em prática os princípios. Porque para o bem-estar da humanidade depende exatamente desses princípios. Ok. Então nós temos essa relação com o mundo todo. Porque a Terra é somente um país no entendimento da fé Bahá'í. E todos nós somos filhos de um único pai. Então como é que um irmão podia viver
de costas para o outro irmão. Seja Bahá'í, não seja Bahá'í, nós somos o único povo. É esse nosso entendimento. Oh, interessante. Na fé Bahá'í, o mundo é o único país. Então significa que, como residentes de um único país, não é? Somos todos irmãos, então devemos viver em paz. O movimento Moçambique Primeiro tem este lema: cada moçambicano, mensageiro de transformação, reconciliação e paz. Bahá'í. Como é que se ensina, como é que se fala sobre esta questão de reconciliação? Quais são os passos que a humanidade deve ter para que se reconcilie? Só uma pergunta, também chamamos Deus, é esse nome, ou temos... Deus, ok. Deus. Então, como é que é este processo de reconciliação? Tanto do homem com Deus, assim como do homem consigo mesmo. O princípio Bahá'í, ou mesmo segundo as palavras de Baha'u'lláh, quando ele diz que a unidade é uma base fundamental para uma sociedade, quando diz a terra é somente um país e a humanidade seus cidadãos, ele está a fazer-nos perceber que nós temos de estar unidos. Porque se nós não estamos unidos, como é que nós vamos se reconciliar? Se nós não estamos unidos, se eu não acredito ao Bispo Dambo como um irmão, como é que nós vamos nos reconciliar? Eu não tenho tempo para te ouvir. Como é que eu vou me reconciliar consigo? Não há unidade aí. Nós temos de criar laços de unidade mútua entre nós. Por quê? A paz pode ser alcançada através de ações boas e puras de conduta louvável e digna. Não é possível termos paz num sítio onde as pessoas não se entendem e que isto vai culminar em unidade. Não é possível termos paz num sítio onde nós nos traímos mutuamente. Eu digo para o Bispo Dambo, ok, eu venho amanhã para tratarmos desse assunto, mas eu só disse porque queria sair dali e ele ficar a saber disso. No dia seguinte, depois de sair daquele encontro, vou, porque eu só disse para fazer a vontade dela. Então, como é que nós vamos ter uma situação de paz mútua entre nós? Não vamos alcançar, não há de haver reconciliação de duas pessoas, porque reconciliação são pessoas que estão separadas por algum motivo. Mas o que temos que fazer primeiro é criar condições para que não haja essa separação. Porque reconciliação é trazer duas pessoas que não estavam juntas antes. Então, essa é uma fase que surge se nós, por exemplo, não estamos unidos. Hoje temos uma sociedade, portanto, nós quando falamos não é possível com um Bahá'í falar de reconciliação antes de falar da paz. Ok. Porque a falta de paz é que traz situações de desunião, e essa desunião, para ser desmantelada, é necessário haver reconciliação, trazer essas duas pessoas no mesmo sítio. Nós temos uma realidade típica da nossa sociedade em que por exemplo, vou dar um exemplo daqui. Os que vivem aqui no centro da cidade de Maputo, jovens ou adultos, mas é mais prático isso nos jovens, se se encontra com alguém que vive na Matola, aquele da cidade de Maputo sente-se melhor que aquele da Matola. Mas quem vive aqui na cidade de Maputo, vive no 3º, 4º andar, quando desce do prédio, vai e encontra o guarda que vem do norte, do centro do país, ele já mostra a diferença. Eu sou daqui, mas os que estudam na escola privada reparam os que estudam na escola pública como inferiores. Aqueles que andam num carro de luxo desprezam os que andam no Ratz. Eu não sei se o Bispo está a tentar perceber. Sim, o que eu quero trazer é esta falta de entendimento sobre a unidade.
Se a fé Bahá'í diz que todos nós somos povos de uma única nação, isto é que deve ser posto de lado. Percebemos que para nós alcançarmos uma unidade, temos de nos considerar como povos de uma nação. Por exemplo, temos de criar esses laços de união para nós passarmos desse extremo e evitarmos que haja reconciliação porque há algo que aconteceu mal e depois surge isso. Mas também, quando estamos numa fase em que isso tudo não é possível, é claro que vamos chegar numa situação em que precisamos de nos reconciliar. Mas, nesse período de reconciliação, todos temos de puxar as nossas mentes e percebermos que todos nós somos filhos de um único Pai. Somos criaturas de Deus. Então, por que temos de guerrear entre nós? Por que temos de trocar a boca? Por que temos... Aí é preciso nós criarmos um espaço de consulta mútua, em que nesse intervalo de consulta as pessoas estão livres de falar e as pessoas falam. Porque é falando que nós nos entendemos. Se eu crio espaço de não ouvir alguém a falar, um irmão a falar, a pessoa não vai dizer e vai com os problemas dele, mas se ele fala, ele vai se expressar e nós vamos perceber qual é o problema da pessoa. E todos nós vamos lutar para ultrapassar o problema da pessoa. Muito obrigado. Percebemos que para a fé Bahá'í, não é? Antes da reconciliação, é preciso falarmos de paz, de modo que não haja necessidade de reconciliar as pessoas. Mas também há espaço para haver reconciliação, precisamos de diálogo. Olhando para o nosso país, não é? Vemos esta tendência de crescimento, não é? De ódio um do outro, a falta de amor. Já dava aqui exemplo em que a residência, a viatura que a pessoa usa, já lhe dá um status para desprezar o outro. E temos o Moçambique primeiro, temos esta questão dos religiosos. Então, qual seria o contributo da comunidade, ou qual seria o contributo da comunidade Bahá'í nesta questão da união, nesta questão da reconciliação, nesta questão da tolerância dos moçambicanos? Bom, obrigado. O contributo da fé Bahá'í para essa questão de tolerância, para a questão de paz, a fé Bahá'í já está a fazer. Porque, como dizia que o princípio de unidade é um princípio divino, e nós como Bahá'ís, nos nossos programas, portanto, de educação às crianças, educação aos pré-jovens, educação dos adultos, tanto como nos programas de círculos de estudo, visita aos lares dos pais das crianças, dos quais estão nos nossos programas, nós desenvolvemos estes programas, que é de educação moral e espiritual, em que as crianças estão submetidas desde a mais tenra idade a aprenderem que devem colaborar mutuamente entre elas como irmãos. Elas devem se preparar para um futuro, devem perceber como é que a humanidade pode ser uma única, como é que pode ser, como é que podemos ter um mundo que toda a gente gostaria de viver, em que há relações mútuas entre as pessoas com tanta liberdade, com tanta paz, muito amor, muita saúde. Portanto, os nossos materiais estão preparados para passar este ensinamento às crianças. Então, nós estamos a fazer o nosso contributo, e uma das coisas também que fazemos é participar. Por exemplo, aqui estamos no Moçambique em primeiro. Nós sentimos que isto é uma forma de passarmos esta mensagem à sociedade toda, para assumir isto com seriedade, de que este mundo não é um lugar emprestado, pertence a nós. Se nós não fazemos, ninguém vai fazer por nós. Portanto, isto deve nascer de nós. O amor para o próximo deve nascer de nós, e nós
vivermos deste amor. Se nós damos, recebemos. Então a fé Bahá'í está a fazer isso em vários agrupamentos ao nível deste país. Temos 155 agrupamentos em que eles estão, portanto, a desenvolver esses programas de educação moral e espiritual. Ok. Muito obrigado. Vejo aqui com alguns livros. Tem algum livro que gostaria de nos apresentar, nos falar um pouco sobre ele, não é? São 3, se forem os 3, está livre. Se for um deles, também está livre. Obrigado. Nós temos aqui livros, temos aqui a Promessa da Paz Mundial. Portanto, traz de forma um pouco completa daquilo que nós falamos sobre a paz mundial. Temos vários pontos dos quais podem ser aprendidos para o leitor, pode ver. Temos aqui a busca da paz, quais são os passos para a busca da paz, tecnologia de guerra ou paz, se a tecnologia é para a guerra ou é para a paz, porque temos estado a ver o uso da tecnologia para como é que a FEBAE aborda isso sobre a paz. Temos o crescimento coletivo da humanidade, portanto não um crescimento atrofiado em que outros crescem, outros caem, né? Mas um crescimento, como é que isto se liga, portanto, à paz. Temos a natureza transcendente do espírito humano, a revelação progressiva, né? O papel da religião na realização da paz. Temos vários pontos. O desarmamento, portanto, o entendimento da fé Bahá'í sobre a paz. É uma paz mais do que a ausência da guerra. A paz da qual a fé Bahá'í fala é esta paz. Há os níveis de que esta paz é mais do que a ausência da guerra. Quando eu falava de paz, da relação mútua entre duas pessoas, não parece uma coisa gigante, né? Portanto, o mundo deve começar a ver a paz desde os níveis mais baixos. Se repararmos, a partir desses níveis, aí já evitaremos situações em que chegamos à guerra. Por isso eu dizia antes da reconciliação, temos que começar a educar as pessoas da sua relação mútua entre as pessoas, para não chegar à guerra. Porque chega-se à guerra quando a base sobre a relação entre as pessoas não é eficiente. As pessoas explodem e chegam a situações em que guerreiam, né? E a paz não é uma meta final, né? Ainda mais, esse é um outro ponto. E também neste livro é possível ver qual é a experiência da comunidade Bahá'í sobre a paz. Portanto, este é Promessa da Paz Mundial. Esta paz da qual nós pensamos, não a ausência de guerra, mas uma paz total. Então é possível encontrar nesse livro. A FEBAE tem uma biblioteca onde é possível ler e também estamos livres de partilhar tantas outras obras. Né? Temos aqui Cristo e Bahá'u'lláh. Portanto, para aqueles amigos cristãos, podem entender essa relação, né, para desmistificar esse conceito, né? Temos Cristo e Bahá'u'lláh, e até num dos pontos deste livro fala dos falsos profetas, né? No capítulo 4 fala de falsos profetas. Então é possível encontrarmos essa informação nesse livro. Portanto, esses são alguns livros do manancial, livros literários que a comunidade Bahá'í tem. E este livro é respostas a algumas perguntas, né? Na altura, muitos crentes, muitas pessoas fizeram perguntas a Abdul Baha, que é filho do Bahá'u'lláh. Então ele traz a resposta de várias perguntas que ele, portanto, que as pessoas foram lançando para ele, e estão nesses livros. Nós não temos ainda o livro, não é? Mas o segundo livro que nos apresentou fala de falsos profetas. Qual é o entendimento quando falamos de falsos profetas? O entendimento que a FEBAE sobre os falsos profetas? Sim. Sem muita profundeza sobre isso, ou talvez eu podia dizer que nós dizemos que esta árvore é boa quando provamos os frutos. Ok. E só pode dizer que esta árvore não é boa aquele que provar os frutos. Então, o meu entendimento, eu pessoalmente, não o entendimento da FEBAE, é que
se eu provar a fruta de uma mangueira e a manga ser amarga, azeda, eu não tenho dúvida de dizer que essa mangueira não é boa, porque estou a analisar pelas frutas. Mas se a mangueira tiver mangas doces e excelentes, eu não preciso discutir com alguém sobre isso, porque eu provei. Então os falsos profetas, portanto, só podem ser conhecidos, no meu entender, por essa via. Então não podemos dizer que não, são falsos profetas, são falsos profetas. Tá bom, mas provaste? Sentiste? Você leu? Informou-se sobre eles? Então depois de você ler e ter essa informação, podes concluir assim. Aí vamos respeitar a sua conclusão, porque é mediante o que leste. Ok. É esse entendimento. Nosso irmão Acácio Têmpora, neste momento em que não só no nosso país, mas ao redor do mundo inteiro, falamos mais de guerras, não é? Países a invadirem uns aos outros, não é? Estados a desmoronarem. Como é que a comunidade Bahá'í interpreta este momento em que nós nos encontramos? Como é que interpreta este fenômeno, estes factos? A fé Bahá'í primeiro vê isto com muita tristeza. Essa situação que o mundo está a levar, numa situação em que estamos a guerrear mutuamente, quando estamos numa altura em que as tecnologias estão disponíveis, em que os homens têm capacidade de usar o seu conhecimento para desenvolver esse mundo e para não fazer guerra. Nós vemos isto com muita tristeza e o nosso apelo a essas sociedades é deles perceberem que o mundo é para vivermos nele em paz e não em guerras. Então, que os governos das nações que optam em criar guerras, que pensem que estão a guerrear com os seus irmãos, considerando que todos nós somos filhos do mesmo pai. Mas também há um princípio que Baha'u'lláh diz: prefira seu irmão que a ti mesmo. Então, se eu considerar as outras pessoas como meus irmãos, eu vou preferir a paz deles primeiro antes da minha. Antes de eu levar os canhões virar para a sua casa, tenho de considerar de que não. Aqueles meninos que estão naquela casa são meus irmãos. Deixa eu cuidar deles primeiro, antes de cuidar a mim. Ok. Então, a todas as nações do mundo, nós aconselhamos a elas a seguirem os princípios de Baha'u'lláh sobre o estabelecimento de uma paz em todo o mundo, por via dos ensinamentos de Baha'u'lláh. É esse pedido que fazemos. Okay. O nosso país é maioritariamente jovem. A grande maioria da população moçambicana é jovem, e isso as estatísticas já o provaram. Qualquer um que for à rua vai ver isso. Então, tendo esta oportunidade como comunidade Bahá'í, desculpe, como comunidade Bahá'í, que mensagem que nós podemos levar para os jovens? Qual é a mensagem que a comunidade Bahá'í pode levar para os jovens moçambicanos? Jovens e crianças moçambicanos. Primeiro, a juventude é que pode mover o mundo. Então, a juventude é que deve carregar este país, deve carregar o mundo no seu todo para aquilo que se almeja. E na fé Bahá'í dizemos que os jovens devem voar, não é para eles correrem. Os velhos vão andando, vão correndo, os jovens vão voando. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os jovens, eles é que podem mudar isso.
Para o jovem, quando tiver uma idade adulta, se sentir bem, é preciso criar condições hoje para que ele viva bem. Nós temos um país muito vasto, com terras super aráveis. Então os jovens podem começar a pensar nessas coisas. O que eu vou fazer com um país como esse que tem terras aráveis? Eu, como jovem, o que eu vou fazer na minha comunidade? O que eu quero fazer? As crianças que estão por volta da minha casa, o que eu tenho que fazer? O jovem tem esse papel importante de passar essa educação para as crianças. Hoje jovem, amanhã velho. Então, como dizia, para nós termos os jovens do futuro comprometidos com esse país, é preciso treinarmos as crianças. Se nós treinamos as crianças, quando nós formos velhos, as crianças vão nos respeitar, vão nos deixar passar, vão dar prioridade no machibombo, vão considerar os nossos lugares. Os jovens vão nos ajudar a atravessar a estrada. Então, para todos aqueles que são jovens, hoje temos um compromisso com esse mundo. Não é só com Moçambique, temos compromisso com o mundo todo. Então temos de voltar-nos a nós mesmos para ver qual é o nosso papel nessa sociedade e o que nós temos de fazer para melhorar o mundo. Formar-se, usar as tecnologias que são disponíveis para o desenvolvimento desse país e não usarmos as tecnologias para hackear, para mafiar, para criar sistemas de burla, porque isto já não é considerado pelos princípios divinos, isso é contra. Mas temos de usar essas tecnologias para desenvolvermos o nosso país. Hoje que estamos a falar, na cidade da Beira, há uma chuva de mangas. Mangas por todos os lugares. Há lugares nesse país que não compras mangas. Há situações de lugares como Nante. Nante é um posto administrativo da Magancha da Costa, onde quando chega tempo de mangas, em alguns bairros, tu não consegues conduzir bicicleta porque está cheio de mangas. Então os jovens podem começar a usar as tecnologias para perceber essas mangas todas, o que nós vamos fazer com elas. Eu não estou a dizer que é solução, mas só pensar, se nós usarmos as tecnologias que hoje existem, temos de pensar com essa tanta manga, o que nós vamos fazer? Hoje nas comunidades encontramos distritos como o país é maioritariamente jovem, como acabou de ser, em que a pessoa vai para o mercado vender mangas, quando chega tarde porque ninguém comprou, só puxa o saco, porque o que tem valor é o saco. As mangas ficam todas a correr no mercado. Como é que nós podemos usar para isso? Essas mangas. Que tipo de... Hoje as tecnologias estão disponíveis, mas também porque é um princípio Bahá'í. Baha'u'lláh diz que veio ligar o Ocidente e o Oriente através das tecnologias, desde os primórdios em que o primeiro telegrama do envio da mensagem de Baha'u'lláh testaram, portanto, o telegrama de enviar a mensagem do Oriente para o Ocidente através do telegrama. Então hoje o mundo está todo ligado. Então temos de, como jovens, ver como é que nós aproveitamos as tecnologias para desenvolver o mundo. Muito obrigado. Estamos já caminhando para o fim. Podemos dar, talvez, algum espaço de 1 minuto para trazer alguma mensagem de paz para a nossa sociedade, sob forma de fecho. Obrigado. Sobre forma de fecho, eu só queria advertir a toda a sociedade moçambicana que este projeto Moçambique Primeiro é uma via muito eficiente para trazer estes podcasts de transmissão de informação, para juntar as pessoas, e para nós isso simboliza um espaço de liberdade. A tal paz que falamos é esta, de sermos chamados como pessoas que não são Bahá'ís, mas para virmos falar do desenvolvimento, falamos da paz. Então,
advertimos a todos os moçambicanos para estarmos juntos, unidos, para desenvolvermos este país em paz e repararmos acima de tudo como irmãos. Todos somos filhos de um único Pai. E a terra é somente o país e a humanidade seus cidadãos. Muito obrigado. Somos chamados a nos unirmos para o desenvolvimento deste país. Moçambique primeiro, cada moçambicano mensageiro de transformação, reconciliação e paz. Seja mensageiro de reconciliação, seja mensageiro de paz, não é? Conviva com todas as religiões, aquilo que nós aprendemos hoje com a comunidade Bahá'í. Conviva com sua família em paz, conviva com os seus vizinhos em paz, com os seus colegas em paz. Seja realmente um promotor de paz, de reconciliação. E a reconciliação acontece quando nós nos perdoamos. Não há ninguém que pode viver sem ofender o outro, mas depois da ofensa vem o perdão. Saiba que alguém te ofendeu, você também ofendeu o outro, e ao perdoar, então está aí a unidade. Muito obrigado por nos ter acompanhado mais uma vez. Aguardamos por si nas próximas edições com mais uma aula, com mais uma conversa com uma religião. Moçambique primeiro, cada moçambicano mensageiro de transformação, reconciliação e paz. Que Deus nos encha os corações e coloquemos Moçambique em primeiro lugar, porque de joelhos somos vencedores. Muito obrigado.